Copywriter, multiempresário, autor de 2 livros. Na verdade, ele é estrategista digital, especialista em vender produto high ticket. Hoje, você vai aprender com quem já gerou mais de 35 milhões de reais com um ecossistema de infoprodutos e mentorias. Sócio do José Vicente, que liderou a Forbes por quase uma década. Apresentador de um programa de empreendedorismo na Band, que entrevista diversos bilionários toda semana. Será que hoje tem conteúdo bom vindo por aí? E vale lembrar que esse episódio é patrocinado pela Legrand Inteligência Contábil. Se você precisa abrir sua empresa, começar seu negócio, aproveita que hoje o nosso convidado vai falar sobre marketing, estratégia digital, sobre infoprodutos. Então, se você quer começar a ganhar dinheiro na internet, você precisa ter um CNPJ. Mais do que nunca, você vai precisar da Legrand Inteligência Contábil. Você pode chamar a equipe aqui no contato, né, na descrição, onde você vai ter ali o Instagram e o WhatsApp da equipe. Vai lá, chama eles que eu tenho certeza que hoje ainda você sai com o suporte realizado. E sem demoras, vamos apresentar e dar as boas-vindas para o nosso convidado, Marcelo Antonioli. Bem-vindo! Valeu, obrigado. Ele é cria de Salvador, mas está morando em São Paulo, veio diretamente de São Paulo. É isso aí. Praticamente eu vim aqui só pra isso. Olha aí, olha a moral, tá vendo você? Cheguei ontem, vou embora daqui 2-3 dias, então é praticamente, isso aqui é um grande evento, né? Exato. Show. Muito bom estar de volta em casa também, né? Salvador mora no meu coração. Terrinha boa. Só não boa, moro né? aqui ainda, mais, né? Não moro mais aqui. Né? Conta pra gente aí, você foi pra São Paulo, os negócios te puxaram pra lá. Fala um pouquinho de quem era Marcelo aqui em Salvador, como é que foi sua trajetória até chegar ao ponto que você tá hoje. Na verdade, eu nasci e criado em Salvador, mas eu morei também um tempo fora daqui, né? Eu morei quase 6 anos na Austrália. Em Salvador, quando eu fiz publicidade e propaganda, eu sempre fui um cara que me movia muito, me mexia muito. E quando eu entrei em publicidade e propaganda, a minha sede por trabalhar e por arrumar um estágio ou fazer alguma coisa era muito grande. Então, eu conheci um cara numa das maiores agências aqui e conversa vai, conversa vem com esse cara. Eu falei, porra, velho, me arruma um estágio aí. Ele trabalhava numa agência, né? Era uma agência grande. Me arruma um estágio, tô no início da faculdade ali, já era no final do meu primeiro ano, já entrando no segundo ano. E aí eu enchi tanto o saco dele que um dia ele me chamou na agência e ele fez, não, beleza, chega aí. Cheguei lá, ele falou assim, pô, mas aqui a gente não tem estágio para você, porque a gente tem um programa de estágio que era rotativo. E não tinha mais vagas, né? Aí ele falou assim, mas eu vou falar com o dono aqui, você pode vir para cá e entrar e sair da agência. Você vai ser um olheiro aqui na criação e tal. E aí eu consegui essa vaga, né? Eu não ganhava nada, nem R$1, vale lembrar. 3 meses depois, o assistente de criação, ele foi demitido. E aí eu tomei o lugar dele, né? E aí eu saí de nada para assistente de criação. E aí pouco tempo depois eu virei diretor de arte júnior ali. Uhum. E depois, logo em seguida, no mesmo ano, eu virei diretor de arte sênior. E eu ainda era meu segundo ano de faculdade. Então, eu comecei cedo essa coisa do trabalhar, de querer fazer coisas, né? Antes disso, eu tenho uma ligação também com o educacional, porque eu dava banca. Eu dava aula de reforço escolar. Não que eu fosse o melhor, mas eu era melhor do que os alunos para quem eu ensinava. Eu acho que coisa boa. Isso é a mais importante. Mas eu sempre tive muita facilidade com a didática, de ensinar as pessoas, porque enquanto os professores de física, de matemática, eles falavam sobre a esfera que saía de um lado para o outro e batia e a velocidade e tal, eu conseguia adaptar essa linguagem eu dava banca para um menino que pegava onda, então eu falava assim, se um cara dropar numa onda aqui e o outro dropar na frente, sei lá, em quanto tempo, se o daqui tiver numa velocidade e tal, em quanto tempo eles vão se chocar. A menina que jogava tênis, eu usava, se uma pessoa bater na raquete de tênis aqui, a outra rebater do outro lado, com a força tal, então eu conseguia fazer essa adaptação do conteúdo para a linguagem do espectador, para a linguagem do aluno, né, que estava ali. E eu trouxe isso a minha vida inteira.
Então, daí, hoje, né, há um tempo já, eu consegui ensinar muito bem. Por isso que eu acho que o infoproduto, né, a coisa educacional do empreendedorismo me puxou. Não foi eu que escolhi. Eu acho que ele meio que me puxou para esse mundo assim do Já educacional, tinha a de veia. fazer a mentoria, de ensinar, dar aula, de ensinar o conteúdo, de dar curso, de dar mentoria, entendeu? Então, acho que a minha história ela começa mais ou menos aí, lá de trás, né? E aí, com o tempo depois, eu saí daqui do Brasil, eu trabalhei em agência de publicidade e propaganda, saí daqui, fui morar na Austrália. Lá na Austrália, eu acabei fazendo aqueles trabalhos que todo mundo faz quando chega lá, porque precisa de dinheiro, mas eu também estudei web design, print design, abri um birô de design lá, uma minha agência lá com um sócio. A gente começou a atender australianos, né, pessoas locais com design, com web design. Eu passei 6 anos na Austrália até que eu decidi voltar para o Brasil. Voltei muito mais por causa da família, porque quando eu me vi namorando, já quase casando, eu pensei, pô, eu não quero continuar minha vida aqui, eu não quero que meus filhos cresçam aqui, então eu prefiro voltar logo para o Brasil, e lá eu me viro, porque eu entendi que acho que isso é muita coisa de mentalidade, né? O lugar próspero é onde você está. E eu vi que no Brasil também dava para ganhar dinheiro, porque quando a gente chega num outro país, a gente pensa, todo mundo fala assim, aqui que é bom, o Brasil é uma merda, o Brasil é ruim, o Brasil todo mundo só se fode e tal. Mas depois a gente percebe que não é tão assim, né? Exato. É muito mais o desabafo da história de cada um, né? Do que a realidade de todos, né? É claro que o Brasil fica atrás da Austrália em desenvolvimento, mas a gente consegue... se o solo tiver um pouquinho de fertilidade ali, acho que se a gente plantar uma boa semente, a gente consegue prosperar onde a gente estiver. E eu prosperei aqui em Salvador. Eu prosperei aqui com algumas empresas, com o infoproduto, né? Viajei muito também, mas tudo partiu daqui de Salvador. E hoje eu moro em São Paulo, parece que a gente abre assim um leque de oportunidades, porque de verdade São Paulo é uma terra muito próspera. Então imagine, a mesma semente que você plantava aqui em Salvador, você vai para São Paulo, você planta a mesma semente no solo em São Paulo, você cresce 10, 20, 30 vezes mais. Foi isso que acabou acontecendo comigo e o que me fez chegar onde eu cheguei. Hoje sou sócio do José Vicente, que foi o cara que liderou a Forbes aqui no Brasil por quase 10 anos. Hoje eu tenho a Mercury, né? A Mercury Business School, que é uma escola digital, é uma escola de empreendedorismo digital para empresários que querem montar um ecossistema com infoprodutos e mentorias. Eu tenho uma aceleradora de infoprodutores, que é uma aceleradora onde a gente atende infoprodutores que já estão no game, que já investem um bom dinheiro de tráfego, que já tem um ecossistema pronto, mas eles são meio inseguros de investir mais dinheiro no tráfego. E lá na aceleradora a gente tem uma expertise dentro de performance, que a gente consegue escalar bem os negócios por causa dessa expertise. Também sou sócio da Ice Beauty, né, que é uma empresa do setor da beleza. A gente exporta tratamento capilar para a África do Sul. A gente está negociando agora com a Alemanha, Chile, Argentina. A gente já lançou 5 produtos, estamos lançando o 6º produto agora. E sou sócio do Power Minds, que é esse grande grupo de empresários em São Paulo. E dentro do Power Minds a gente tem um programa de TV na Band, TV aberta, onde o José Vicente e eu, o Ebert, somos 3 pessoas que lideram o Power Minds. Nós apresentamos o programa e no programa a gente entrevista os maiores bilionários e multimilionários do Brasil. Então, basicamente, essa trajetória partiu da banca dentro de casa, né? Caramba, show. Que massa, velho. Boa história, viu? Show. E quando você se deu conta que, poxa, velho, o digital é a minha praia, é aqui que eu vou me fazer, é aqui que eu vou seguir minha carreira, é aqui que eu vou concentrar minhas energias. Quando foi que você virou essa chave? Ou não virou? Você foi... Eu acho que foi muito mais natural do que a virada de chave. Houve
houve uma virada de chave em determinado momento, quando eu em 2012, 13 mais ou menos, eu decidi abrir a minha própria empresa de planejamento, e a gente começou a atender como se fosse uma agência ali, muitas empresas pequenas, nanoempresas, profissionais liberais, autônomos, algumas empresas pequenas. Então, a gente não tinha um faturamento muito alto, e aí na crise da Dilma lá com o Temer. Com o Temer, né, 2014 para 2015, a gente perdeu muitos clientes. Eu tinha 2 sócios nessa empresa, a gente tinha algumas pessoas que trabalhavam junto com a gente, então essa galera meio que, cada um teve que começar a se movimentar de uma forma, e eu me vi sozinho atendendo esses pequenos clientes. Na época era eu e uma designer. A designer, ela ganhava mais do que eu no final do mês, porque eu tinha um custo de me movimentar para o cliente, de almoço, de gasolina, etc. E atendendo esses clientes, eu percebi com o digital que era muito melhor para mim e para eles ensinar eles a fazer do que eu fazer por eles. Por quê? Você vai fazer stories para uma nutricionista, é muito melhor que ela faça, né? Hoje a gente já vê isso de forma muito clara. Uhum. Mas naquela época, não. Mas naquela época eu consegui enxergar isso muito antes do que o mercado. Então, o que é que eu fazia? Eu ensinava essas pequenas empresas, esses profissionais liberais autônomos, a ganharem autoridade com as redes sociais. Então, eu ensinava eles o que falar, o que postar, o que escrever. E toda a consultoria que eu dava, ela era dividida em 2 partes. Ela era dividida na parte personalizada, que eu sentava com a pessoa, explicava posicionamento, definia o posicionamento ali junto com a pessoa, dizia o que ela tinha que fazer, e tinha uma outra parte que era igual para todo mundo, que era a parte de ensinar a gravar o vídeo, ensinar a editar o vídeo, ensinar a postar, ensinar a escrever a legenda, que seria uma parte um pouco mais técnica. Essa parte eu gravei. Então, a consultoria, ela era personalizada, mas a pessoa, depois ela tinha que assistir o vídeo para ela poder fazer, e eu saía meio que acompanhando. Então, eu já fazia a mentoria, isso aí, a gente está falando aí de 2015, 16. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, né? 2015, 2016. Nem parece, né, velho? Passa rápido, né? E aí eu tive o prazer de conseguir, não sei como, uma dessas clientes virou para mim um dia e fez assim: a gente vai fazer o lançamento de um curso. Eu era uma nutricionista na época. Eu falei, porra, como assim um lançamento de um curso? Calma aí, pô. Você é nutricionista. Isso para mim foi meio novo, assim, né? E aí eu me joguei, né? Comecei a estudar, buscar no YouTube como era que fazia. Aí eu conheci o Érico Rocha, conheci aquela patotinha ali daquela época, que era o Érico Rocha, o Vitor Damasio, a Isis Moreira, aquele maluco lá do coach, e outras pessoas. Eu comecei a estudar essa galera, comecei a me inscrever em muitas listas e entender, fazer engenharia reversa do que era um lançamento, e eu fui e lancei ela. Então, a gente fez o primeiro lançamento. O primeiro lançamento não foi muito bom. O segundo já foi melhor. Aí, o terceiro, eu já peguei uma outra cliente que eu tinha. Apliquei exatamente a mesma estratégia. Já foi muito bom. E aí, daí para frente, eu comecei a lançar mais pessoas, né? A pessoa passava na minha frente. Eu entendia que aquela pessoa tinha um determinado conhecimento, tinha um resultado, eu procurei, queria lançar. Mas, por enquanto, eu não ganhava dinheiro nenhum. Essas pessoas ainda ganhavam muito dinheiro, até que eu lancei o meu próprio curso. Então, aquela parte da consultoria gravada foi o primeiro curso que eu lancei, que eu chamei de Treinamento Mais Audiência. A gente lançou esse primeiro curso, e depois eu lancei a minha mentoria, que foi a primeira mentoria, eu lancei, se não me engano, em 2018. E aí, em 2017, 2018, eu já dava palestra no Brasil todo, já fazia treinamento. As pessoas me contratavam porque elas queriam que eu fizesse aquilo para elas. Elas compravam a mentoria porque elas queriam aprender aquilo ali comigo. Então, 2018, 2019, eu viajei o Brasil bastante, dando esses treinamentos, fazendo palestras, né? Aí, fui embaixador de algumas plataformas
do digital, aí a gente veio a pandemia. Aí a pandemia, ela deu uma acelerada, assim, no negócio digital para todo mundo, porque Exatamente. todo Quem mundo estava estava no em digital, casa. né? Quem Exato. estava no digital realmente surfou a onda. Todo mundo estava em casa, estava comprando, estava gastando dinheiro, então quem lançava coisas no digital, os números do e-commerce explodiram, né? Os números da venda de infoprodutos explodiram, as lives no YouTube explodiram, então praticamente a gente pivotou o mundo inteiro para o digital. Então, para mim, foi muito bom, porque eu comecei a fazer muito mais rápido, com muito mais dinheiro. Então, eu tive uma curva de aprendizagem muito alta, muito feroz, nesse período aí de 19, 20, 21, mais ou menos. Até que 2022 eu fiz, não, peraí, não vou fazer mais nada para ninguém, eu vou focar apenas nos meus próprios negócios. Então, eu deixei de fazer para os outros, deixei de ser coprodutor, e aí eu foquei mais nos meus negócios, nas minhas mentorias, nos meus cursos. Hoje a gente já gerou mais de 35 milhões aí para o nosso ecossistema, mais de 6 mil vendas online, mais de 400 mentorias. Não é pouca coisa não, E viu? a gente está falando aí de produtos que vão de 10, 20 mil a 120 mil reais, né? Sim, Show, sim. show. Cara, show. história bonita. E bem guerreira mesmo. Porque a pandemia, ela veio, né? E é o que eu falo assim, né, com os amigos e clientes, que a pandemia, ou você aprendeu a ganhar dinheiro de fato, ou de fato você não evoluiu, né? Porque foi um momento que todo mundo estava em casa, estava preso, né? Não tinha outra coisa para fazer. Só tinha o celular, a televisão, né? E ali você usou esse momento para alavancar, né, seu conhecimento, criar negócios. E eu conheço também muitos empresários que tiveram esse momento ali na pandemia, né? Eu acho que o mundo foi meio que forçado a antecipar o futuro. Porque eu acredito nisso, né? Que tudo estava já planejado para acontecer nos próximos anos. Só que a necessidade acelerou tanto, cara, o aprendizado de muitas pessoas, de muitas empresas, criação de negócios. Quem diz hoje que... Hoje eu sigo, né, uma faculdade em São Paulo, né? Não vou falar o nome dela aqui não, que não tô ganhando nada, não tô fazendo propaganda. Mas é uma faculdade que tem nome de banco. Fica ali na Pinheiros. É uma faculdade de empreendedorismo. Tem curso de administração e tal. A mensalidade é em torno de 15 mil reais. E a faculdade, cara, assim... Ela começou na pandemia, né? Começou a ter prejuízos. E tem a necessidade de quê? De que os pais queriam colocar os filhos em uma faculdade de empreendedorismo. Não existia. Então ele, poxa, vou criar. Aí criou a faculdade. E hoje é uma faculdade de negócios, basicamente. E olha só, os filhos criam as empresas, lá dentro dos alunos criam as empresas, né? Os pais podem virar sócios, mas a faculdade vira a primeira sócio. Legal. Nessa faculdade, né? De empreendedorismo. E é uma coisa que eu fico assim, cara, tanto negócio foi criado na pandemia, né? Negócio lucrativo. A gente, né, viu tantos clientes menores de idade faturando 2 milhões, 3 milhões. Isso aí foi surreal. Era Eu ficava assim, meu Deus, menino como é que os pedindo meninos... emancipação, não sei o quê, e faturando Adolescente pedindo emancipação para abrir empresa. É isso. Mas assim, O digital você... dá essa possibilidade da gente escalar o negócio com muito mais facilidade do que um negócio local, né? Mais cedo a gente estava conversando sobre a margem de um restaurante que é muito baixa, né? Então você tem um custo, você pode até ter um faturamento absurdo, mas você tem um custo que acompanha o faturamento, então no final do mês, ali no final do ano, você acaba tendo uma margem de lucro muito baixa. Com o digital, ele é o inverso, né? Você tem um custo muito baixo, mas ainda assim você tem um custo, você tem um investimento que você precisa fazer. Uma coisa que eu gosto de deixar claro aqui, que as pessoas acham que é assim, né? Ah, não, vou ficar milionário. Eu já vi, tem até um meme na internet que fala assim, ChatGPT, eu quero ficar milionário em um mês, sem gastar nada, não sei o quê, né? E a gente vê isso acontecer no digital, pessoas acreditando realmente que podem ficar milionárias em 30 dias, sem gastar nada, sem ter computador, sem ter um investimento, sem botar dinheiro de tráfego, sem nada. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? No dia a dia,
Na guerra do dia a dia não é bem assim que funciona. Não é porque é um negócio digital que deixou de ser um negócio. Sim. Ainda assim, você precisa lidar com pessoas, fazer gestão do negócio, você precisa ter geração de lead, precisa ter curadoria, tem que olhar para o produto, tem que ter time comercial. Então, ele é um negócio. O digital é apenas um canal desse negócio. Normalmente é o principal canal desse negócio, né? Então, isso te dá uma margem de escala muito grande, porque você tem um custo muito baixo. Então, comparado com um negócio tradicional, obviamente é muito mais... como é que eu posso dizer? É muito mais lucrativo, rentável do que o negócio tradicional, mas ele não deixa de ser um negócio, né? E fica muito mais lucrativo quando você tem um negócio convencional, por exemplo, um restaurante, e que você está na internet. É o que a gente chama de motor 2, né? Então você tem o motor 1 ali, que é o principal fonte de renda do teu negócio, mas eu acredito que qualquer negócio, ou a maioria dos negócios, podem abrir um motor 2 de vendas ali, com um braço educacional, que é ensinando aquilo que você sabe fazer para outras pessoas, encurtando o caminho de outras pessoas naquela trilha que você percorreu a vida inteira, né? Então, por exemplo... E sendo bem remunerado por isso, né? Sendo bem remunerado por isso. Pô, imagina você ter acesso ao que eu aprendi em 3 meses e você ter sucesso no seu negócio. Não cometer os mesmos erros, não ter os prejuízos que você teve, ter o estresse que você teve. Que eu passei 10 anos para aprender. É um verdadeiro atalho. É um atalho. Né? Mentoria pra é um atalho. Perfeito. Exatamente. É o que a gente fala sempre, né? Quanto custa isso? Vou falar uma palavra que Tony Stark falou. Tony Stark foi alguém do Avengers, ele falou assim... Incomensurável. Incomensurável. Aí o cara falou, você falou incomensurável? É incomensurável. Isso chama incomensurável. Porque como é que você vai botar valor em um conhecimento que vai acelerar grande, né? A sua jornada empreendedora, né? Agora, você trouxe pra gente essa questão da veia educacional, mas tem gente que não tem essa veia educacional e quer colocar a cara no digital, quer ter sucesso e performance no digital. Quais são os possíveis caminhos que você recomendaria para essa pessoa? Que não quer botar a cara no digital? Não, ela quer botar a cara no digital, mas ela não tem essa veia educacional. Ela não tem esse tino para ensinar, para explicar e tal. Não tem problema. Você pode usar o digital ainda como um canal de vendas do teu negócio, né? Eu vejo muitas empresas, a maioria das empresas, por incrível que pareça, ainda não utilizam o digital como um canal de vendas. Elas até tentam utilizar o digital como um canal de aparecer, para criar conteúdo, né? Mas ganhar curtida, compartilhamento e tal, mas não necessariamente aquilo ali vai gerar venda, né? Então, acho que o primeiro passo é, cara, o digital tá aqui, existem 2 mundos paralelos no digital. Um mundo do conteúdo e o mundo da venda. Eu gosto de dizer que o conteúdo ele é a vaselina da venda. É possível vender sem conteúdo? Sim, é possível vender sem conteúdo. Sim. Mas se você tiver o conteúdo, você vai vender com muito mais facilidade. Né? Do mesmo jeito que é possível você vender sem ter a venda, sem ter necessariamente pensar na venda apenas com conteúdo, é possível sim, mas dificilmente você vai escalar o teu negócio se você não tiver com a cabeça focada na venda. Eu defendo que toda empresa, ela nasceu para prosperar. Não faz sentido nenhum você abrir uma empresa se não for para botar um caminhão de dinheiro no seu bolso. Não faz sentido nenhum. Perfeito. E para você botar dinheiro no seu bolso, eu acredito que a primeira coisa que você tem que pensar é na venda. Primeiro, sempre na venda. Como eu vou fazer para vender? Como que eu vou fazer para vender mais? Como que eu vou fazer para escalar o meu negócio? Sempre na venda. E depois você pensa em qualquer outra coisa. Depois você pensa no financeiro, na gestão, no produto. Depois você pensa em melhorar qualquer outra coisa. Porque se você não tiver venda, não faz sentido você ter o melhor produto do mundo se ele não está vendendo. Isso não é faz sentido você ter a melhor gestão financeira do mundo se não entra dinheiro. Não faz sentido você ter a melhor gestão de pessoas, melhor gestão de negócio se não está entrando dinheiro. Primeira coisa é entrar dinheiro, depois você se vira lá aos trancos e barrancos, obviamente, porque a vida do empreendedor é essa. A gente cai e levanta todo dia,
A gente aprende todo dia é uma guerra, todo dia é uma luta, sim, não tem. A gente luta contra o governo, a gente luta contra as redes sociais, a gente luta contra o mundo e contra todos, para a gente poder prosperar no nosso negócio. Então você está me falando que o nosso telespectador está assistindo aqui esse podcast hoje, né? Você que está aí do outro lado aí, você que fica pensando, cara, vou começar, mas primeiro antes de começar vou alugar uma sala. Antes de começar a alugar uma sala, tem que ver uma pessoa. Marcelo Antonioli está falando o seguinte, antes de qualquer coisa, primeiro venda. Então, você está falando isso. Primeiro venda, até porque também, né? Tudo começa depois de uma venda. Então, para você abrir uma empresa, você tem que ter ali as vendas. Para você começar a ter clientes, você precisa vender para esses clientes. E aquele cliente, né, aquele telespectador que tá olhando pra gente aqui, fica pensando assim, poxa, virou minha chave. Mas esse cara que começou a vender, né, Eu vou te dar um exemplo aqui, deixa eu pegar só esse gancho aí, tá? Sim. Quando a gente fez a primeira leva dos produtos da gente, do produto capilar, sim, a gente tinha na mão, se não me engano, lá, sei lá, 100 unidades de cada, era muito pouco. A gente fez um evento na África do Sul, em Luanda, e lá a gente conheceu um distribuidor e a gente fez o contato e a gente vendeu esse distribuidor, ele fez uma compra de 1.000 produtos. Eu não tinha os produtos. Normalmente uma pessoa faria o quê? Não posso atender. Foi o que eu fiz. Eu fiz a venda. Não, tem o produto? Tenho produto. Pô, tá em estoque lá, calma, deixa comigo. Voltei pro Brasil, mandei fazer os produtos e depois que a gente vai organizar o shipping dos produtos. Você tá entendendo? Então, eu não posso... Eu tinha a melhor versão do meu produto? Não tinha a melhor versão do meu produto. A qualidade do material, do produto em si, era excelente, mas não era a melhor embalagem. Eu não tinha a melhor embalagem, eu não tinha o melhor jeito de mandar o produto, eu não tinha um jeito mais barato de mandar o produto, eu não tinha nada, eu só tinha um produto. Mas eu fiz a venda e depois a gente se vira para poder entregar e a gente vai melhorando a entrega desse produto. É isso que eu quero dizer. Eu acho que o empresário ele perde muito tempo, ou é aí que as empresas fecham, porque elas estão sempre pensando em se qualificar melhor, em ter um produto melhor, em ter processos muito bem definidos, mas quando eles vão para a parte da venda, aí já morreu tudo isso aqui. É verdade. Então, eles pensam tanto nas outras coisas que na hora que começa a pensar em venda, a empresa fechou. E não deu tempo nem de fazer a venda para poder pagar no pensamento que ele tinha. Exatamente. Então, na minha opinião e na experiência que eu tenho, vendo tantos negócios prosperarem, tantos negócios fecharem, eu te digo que os negócios que eles têm ali, a cultura de venda implementada dentro do negócio, eles tendem a crescer mais rápido, eles tendem a prosperar mais, a vender mais, a chegar num faturamento melhor, muito mais rápido, né? Agora, me diga uma coisa, você está falando isso é importante, né? Eu apoio, muitos aqui que estão assistindo também. Mas como fazer com o cara que tá no convencional, por exemplo, tem um restaurante, ele não tá no digital, ele tem que ir, ele pensa, poxa, eu tenho que ir pro digital, mas não tenho tempo. O que é que você fala pra esse cara? Larga o restaurante. Vida a gente só tem uma, certo? Você vai passar a vida inteira batendo cabeça num negócio que não tá te dando dinheiro e não permite que você tenha uma vida social, pessoal, com a sua família, e não te permite que você tenha outros negócios que vão te dar dinheiro. Então, para que serve esse negócio? Boa. Qual que é a finalidade? É o quê? É ego? É para dizer que eu tenho um restaurante, eu tenho um negócio? Estou falando do restaurante, mas podia ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa, né? Então, eu acho que é mais por aí. Eu acho que falta esse senso, assim. Eu acredito muito que o próprio empresário, ele se enforca na própria corda. Né? É óbvio, né? Claro que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Sim. Né? A gente estava conversando antes, pô, todo mundo vê o palco, todo mundo vê o faturamento, a viagem, Disney, Roma, Europa, não sei o quê. Mas quantas noites você perdeu? Não. Um ano tem o que? 365 noites, né? Okay.
Um ano tem quantos dias? 365 dias, né? Ah, irmão, bota aí uns 100 e poucos Então, noites aí. Ninguém vê isso. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. É uma frase muito clichê, mas é verdade. Eu estou falando que vai doer, você vai chorar, você vai entrar em depressão, você vai ficar alegre, você vai acontecer tudo, aquela montanha russa de emoções. Antes de ficar muito bom, vai ficar muito ruim. Sim, sim. Existe muito essa questão da romantização do empreendedorismo, né? A pessoa vê só os resultados e o que o empreendedor mostra de corte da sua vida no Instagram e às vezes acha que aquilo ali é o que resume a vida empreendedora daquela pessoa. E aí se espelha nela e quer seguir aquilo ali porque quer viver igual, mas não sabe que esses bastidores são árduos, né? E é importante que quem decida pelo empreendedorismo tenha clareza nesse sentido. Porque às vezes, como você trouxe, a pessoa quer ganhar mundos e fundos de dinheiro, mas na facilidade que o empreendedorismo não vai te trazer essa facilidade que você quer. Vai trazer trabalho pra caramba no início, principalmente, né? Então as pessoas às vezes começam com a ilusão e aí elas desistem justamente porque elas começaram sem essa clareza de o que o processo exige. Né? E eu acredito que para alguém que não está acostumado a aparecer, meter as caras no digital, começar é um parto, né? É aquela coisa, a pessoa fica nervosa com a câmera, a pessoa fica sem saber o que falar, a pessoa grava e olha, tá horrível, eu não vou postar, eu tô com vergonha, vou me criticar. Ela ainda liga muito pro que vão falar, ela não tem esse tino de vou me arriscar, e aí no caminho eu vou melhorando e tal. Mas de fato precisa começar. Precisa colocar o primeiro pé e ir andando e a estrada vai aparecendo, né? E quando você fala, sou estrategista digital. Então, isso deixa claro que não é só ir pro digital. Tem que ter estratégia. Porque senão você vai ficar batendo biela, fazendo mil coisas que às vezes não tem nada a ver com o objetivo que você tem no digital. E conta pra gente, assim, um dos principais erros que você vê as pessoas que querem ter resultado no digital cometendo. Focar no conteúdo e não focar na venda. Esse, pra mim, é o principal erro que a pessoa pode cometer. Ela se preocupa tanto em ter um conteúdo foda, ou ter um bom conteúdo, ou, sei lá, querer postar todo dia, e ela esquece de vender. Esse dia eu tava com uma mentorada minha, e ela falou assim, ela não tava vendendo muito bem, ela tá bem no começo, mas ela não tava vendendo muito bem, e eu falo, cara, foca na venda, tem que ir por esse caminho, tem que fazer tal coisa e tal. E aí, em um determinado momento da conversa, ela falou assim, tô pensando em contratar um social media. Eu falei assim, mas a gente tá aqui se fudendo pra fazer vender e você tá querendo contratar um social media que vai fazer, que vai te livrar sei lá, da linha editorial. Porque eu não sei o que postar. Foda-se se você não sabe o que postar. Não é sobre saber o que postar ou o que não postar. Quando você tem a mentalidade 100% focada na venda, você acaba entendendo o que é que você precisa postar. Deu para entender? Sim, então, quando você pensa na venda, todo o restante ele é secundário. Exato. Todo o restante, todo o resto da empresa, ela vai funcionar. O palco são as vendas. De tal forma o restante é bastidor. Para que tudo leve a vender. Tudo leve a vender. É isso. Tudo tem que convergir para venda, né? Tudo tem que convergir para venda, porque senão não adianta você... vou contratar. O social media não vai fazer você vender mais. Não vai. Se você não estiver vendendo. O social media ele vai fazer você aparecer. Ele vai fazer você aparecer, ele vai fazer você, sei lá, saber o que postar, o que falar. Ele vai te dar uma linha editorial ali bonitinha, mas não significa que aquilo ali vai converter em vendas. Sim. Muito pelo contrário. A gente vê aí tantas pessoas que já investiram um caminhão de dinheiro em conteúdo, tempo, dinheiro e energia e conteúdo e não vendem porra nenhuma. A gente vê tantos influencers aí que tem milhões, milhares de seguidores e não vendem nada. Sim. E você fala sobre a questão da venda high ticket, né? Existe uma grande diferença de estratégia se o seu público é high ticket. E aí, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência em relação a isso. Porque... tem muitos empreendedores que hoje não vendem para grandes, né? Com grandes tickets. Tem aquele ticket menor, aquele produto ainda mais baratinho. E quer migrar para esse estilo high ticket. Como é que essa pessoa pode fazer essa mudança? Um cara que é low ticket vai para um high ticket. É fácil? Cara, na verdade, assim, primeiro você precisa entender para quem é que você vai vender, o que você vai vender e como você vai vender. Independente de ser high ticket ou low ticket.
O low ticket, ele funciona como um funil. O low ticket, ele funciona como uma estratégia de venda que vai atrair um público qualificado para você poder vender um produto mais caro para ele depois. Então, basicamente é isso. É uma isca, então? Pode chamar de isca, sim. Uma isca paga, né? Entendi. Então, Tem que ser paga. de preferência paga, não necessariamente paga, mas de preferência que ela seja paga. Eu gosto de dizer que 10 caras pagantes valem mais do que 100 não pagantes. São mais qualificados, porque eles já abriram a carteira, eles já acreditaram em você, no teu negócio. Eles estão pagando, é bem diferente de um cara que não pagou ainda, né? Um cara que se inscreveu para um webinário e não pagou. É melhor você fazer um webinário com 10 pessoas pagantes do que você fazer um webinário gratuito com 100 pessoas não pagantes. Ou seja, você está me falando o seguinte, que... Para vender o high ticket. Para vender o high ticket. Uhum. Então, por Como isca exemplo, pra vou high vender ali uma ticket. mentoria, sei lá, de 20 mil reais, 30 mil reais. Aham. Tem que ter os pagantes ali. Eu não vou chamar ninguém. Pode chamar também. não Pode tem chamar, problema, assim. mas o foco é os pagantes. Nem que o cara pague 100 reais. Né? É, Como a empresa aí, né? Que eu vou falar o nome também, não vou falar o nome também. Uhum. Botou lá, pague 50 reais e o produto era 50 mil. O cara pagou 50 reais só pra se comprometer. Porque realmente, né, meu? O cara vai pagar 50 reais. Pô, paguei 50 reais, eu tenho que ir pra aquela né? Tenho que ir, porque senão eu vou perder os 50 reais. Entendeu? Uhum. Então realmente faz sentido. O pagante, ele tá te dizendo que ele já acreditou em você, né? O não pagante, o pagante, ele tá ali, vou pagar para ver. Entendi. O não pagante não chegou nem nessa Nem fase. isso. Não quer dizer que ele não vai comprar, tá? Não quer dizer que ele não vai comprar. Mas a probabilidade de um pagante comprar um produto mais caro, obviamente, é maior, né? Uhum, porque o cara já conhece você, já confia em você, Já confiou, né? né? Exato. Já comprou um pequeno produto ali, e aí ele, pô, velho, eu vou acreditar nesse cara porque eu já comprei esse produto, já entregou, o cara já é grato pra você, né? Você entregou muito valor pra ele e é mais fácil vender pra ele também, né? Do que vender pra outros que não te conhecem ou que não postaram em você, né? Mas, respondendo a tua pergunta, o mais importante para você vender um produto high ticket é você conhecer de fato para quem você está vendendo e qual é a real necessidade dessa pessoa. A gente tem 3 pré-requisitos para vender um produto high ticket. Primeiro, ele tem que ter dinheiro. Esse é o primeiro pré-requisito. Para você vender um produto high ticket, primeiro a pessoa tem que ter dinheiro para comprar. Não adianta você querer Primeiro vender. requisito. É o primeiro pré-requisito. Segundo, ele tem que ter a dor que você resolve. Ele tem que ter a dor latente que você resolve. Tem que estar doendo ali naquele momento para ele. E terceiro, ele tem que estar num movimento de avanço. Ele tem que estar buscando resolver aquela dor, né? O público... não vou falar um público high ticket, mas quando eu falo assim, você tem que conhecer o público, parece que é uma coisa meio banal, assim, teórica, que está em qualquer livro de marketing e tal. Mas quando você vai para o campo de batalha, quando você vai vender o produto, quando você está na infantaria, que você está lá na outra ponta, e a gente fala assim, primeiro você tem que saber qual que é a dor, qual que o seu produto resolve. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente estava conversando sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você vai montar uma mentoria, um grupo de mastermind, ou um clube, né? Que hoje a gente vê muitos clubes por aí no Brasil de empresários. Você tem que entender se essa galera ele está buscando mais conteúdo ou mais conexão. E você vai montar um produto e a forma de você vender é completamente diferente tanto para um quanto para outro. Se o cara está buscando mais conteúdo, a tendência é você vender mais através de um funil de conteúdo. É vender mais você chamar o cara para uma imersão, para uma aula. É um cara que está disposto a sentar e aprender. Uhum. Se esse empresário ele está buscando muito mais conexão, então, provavelmente esse cara, ele vem para a imersão buscando a conexão, mas ele não vai sentar ali para aprender. Pode ser que ele já seja grande demais, pode ser que ele tenha pessoas no time dele que precisam sentar e aprender, mas não ele. Então, esse cara que está buscando mais conexão, você vai vender para ele, você vai trazer ele como? Através de jantares de negócio, de confrarias, etc. Então, não adianta só você pensar, eu tenho um produto aqui para empresário. Mas o que é que esse cara está buscando nesse momento?
Ele São está buscando públicos mais diferentes, né? conteúdo ou ele está buscando mais conexão? Perfeito. Esse cara ele tá disposto a sentar 2 dias, sentar numa cadeira e ficar assistindo você falar sobre um conteúdo? Ou para ele é o suficiente ele ir para um jantar de negócios e ele tá ao lado de outros empresários que estão no mesmo nível que ele? Então, essa para mim é uma das grandes diferenças assim de dois públicos diferentes dentro do mesmo nicho. Uhum. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas tendem a generalizar. Eu vendo para empresário. E aí não vende. Porque tá tentando, ou tá com o discurso, tá com o discurso para o outro. Não tá falando com aquele público, com aquele né? público Você fala específico. com todo mundo, mas o seu público você acaba não falando, porque você fala para todo mundo. O ticket que você vai cobrar, ele não é... Peraí, Dinho. Você tem que dar o like aqui, tá? Isso aqui, galera, é uma mentoria, tá? Isso é uma mentoria na prática para você estar assistindo o nosso podcast aqui hoje com o Marcelo, tá? Então, não esquece, se inscreve no canal para você ficar recebendo aí atualizações e dá o seu like, porque nós merecemos e Marcelo também, pô. Com certeza. Falando nisso, para você concluir o seu raciocínio, fala aí pro pessoal, suas redes sociais aí, pra Marcelo.Antonioli. Vai lá no meu Instagram, começa a me seguir. Eu vou falar com você muito em breve, pode ter certeza. Show de bola. Então você tá falando que, na verdade, essa coisa de ser generalista demais no campo de high ticket é mais complicado. Não Você tem que ser funciona. mais nichado e Exato. focado no seu nicho, não é isso? Isso, não funciona, focado no público. E aí, o ticket, ele faz toda a diferença. Por quê? Quando você lança um programa high ticket, ou você tem um produto mais caro, o ticket, ele não elimina teu público, ele segmenta o teu público. Né? Porque se você está vendendo algo muito valioso e você está cobrando muito barato, o cara não vai comprar porque ele acha que Questiona logo a qualidade. ele acha que não vale nada. Então, não adianta. Às vezes a gente pensa assim, né? É muito comum o cara pensar, não, eu vou diminuir o valor aqui porque eu quero vender mais. E na verdade você deixa até de vender. E do outro jeito também, o inverso também é verdadeiro, né? Porque às vezes você está cobrando um ticket. Vamos supor que você cobra 20 mil lá. E você tem um público específico. Aquele público, ele tem um poder de compra que vai pagar aquele valor. E porque você está vendendo, não significa que você precisa ir aumentando o teu ticket. E o que eu vejo muito acontecer é o cara vende 10 a 20 mil. Ele, não, agora eu vou vender a 30 mil. Aí ele diminui o número de vendas. Ele acha que ele está fazendo alguma coisa de errado, quando na verdade errado está a precificação dele. Aí, num outro momento, ele aumenta para 40. Veja, ele começou a vender a 20, ele vendia muito bem a 20, ele aumentou para 40, mas ele está continuando vendendo exatamente para o mesmo público. Esse público não aumentou o poder de compra, ele não aumentou. Ninguém dobra o faturamento da noite para o dia. Então, ele continua, o poder de compra dele ainda é 20 mil, e você passa a cobrar 40 mil, você continua falando com o mesmo público, mas esse público já não tem mais 40 mil para te pagar. E aí eu vejo muitos negócios, muitos mentores ter que voltar o preço novamente. Mas uma para saída de para vender. isso seria o quê? Fazer o quê nesse caso? Porque o cara, um exemplo, tá? Eu tô num clube, tô pagando 20 mil. Aí dobraram para 40. Nesse caso aí, ele teria que voltar com o preço? Isso não queimaria o clube no mercado, por exemplo? Na verdade, ele não teria nem que aumentar o preço, porque a função do empresário é fazer a leitura do mercado, conhecer o público dele e entender que o público dele, naquele momento, não tem condições de cobrar 40. Ou, se eu quero sair de 20 para 40, é uma estratégia que eu estou utilizando, então eu sei que eu vou mudar o meu público que pagaria 20 com facilidade e eu vou buscar um outro público que vai pagar 40 com facilidade. E aí, provavelmente, eu tenho que mudar as entregas do meu produto. Nesse caso, então, o cara, um exemplo, eu tenho um clube lá que todo mundo paga 20, né? O público paga 20. Eu não vou aumentar, né? Você está falando isso, deixa eu ver se eu entendi isso. O cara paga 20 para entrar nesse clube A. Poxa, eu vou dobrar. Aí você fala para mim, não, Thiago, não dobra. Abra um outro clube com outros entregáveis e cobre 40. Pode ser. Porque essa galera que tá aqui de 20 vai continuar no 20. Isso. E você vai abocanhar outra fatia do mercado. Exatamente. Perfeito. É isso. Pô, aí. Ou dentro do mesmo clube com entregas diferentes.
Entendi, Uhum. entendi. Mas hoje você vê muito isso no mercado, porque eu também vejo isso, né? Eu tô vendo essa movimentação da galera, né? Não ter mais um clube, não ter somente um mastermind. Ter clubes diferentes, né? Eu tenho um colega, né? Que eu acompanho muito ele na rede social. Ele não me conhece, mas eu sigo ele. E aí ele montou agora um segundo clube, né? Mais ele, caro. inclusive, em São Paulo. Ou Mais mais caro. barato? Mais Tudo caro. Mais caro. Uhum. E as entregas são mais realmente o que você falou. A entrega do clube A dele Uhum. é mais técnica, Isso. a do clube B é mais de conexão. Mais Jantar, network. open, Isso, exato. tênis, É o que a gente viagem. chama, perfeito. É o que a gente chama de escada de valor, né? Então, à medida que a gente vai subindo a escada, a gente vai aumentando o ticket e a gente vai aumentando o valor da entrega que a gente está proporcionando ali para a mentoria, o clube, o mastermind, independente do produto que seja. Perfeito. E na mentalidade do empresário, o cara que hoje quer entrar no digital e quer entrar nessa área educacional, Uhum. tem alguma área que você olha assim, poxa, esse cara aqui, um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo aqui. Uhum. Esse cara aqui é dono de oficina mecânica. Não, esse cara não tem como ensinar no digital. Ou essa mulher que é, sei lá, cozinheira. Ele tem, tá? Não é isso. O dono de oficina mecânica tem, pode ter curso de atendimento, pode ter curso de como montar uma oficina mecânica, pode ter curso de como melhorar o serviço, ele pode ter diversos cursos ali. Ele pode montar um clube só de donos de oficina, por exemplo. Né? Pode montar um mastermind de dono de oficina. Então, esse pensamento, né, de que não dá, não pode, não consigo, isso não existe. Na educação ali, educacional, todo mundo é possível, né? A gente está falando de infoprodutos e mentorias, né? Isso. Infoproduto, mentoria, mastermind, clubes. Eu não vou dizer que não existe, porque de repente você pode vir com um nicho que eu nunca vi na minha vida, mas eu vou te falar que dentro desse repertório eu já vi gente ganhando muito dinheiro ensinando outro a ser vampiro. Eu já vi. Não, eu também já vi muitas É literal coisas. isso? É. Cara. Mas, não, vou ensinar você a ser vampiro lá, tem um curso lá, como se tornar um vampiro, né? Como viver como um vampiro. Tem gente que faz isso. Então, eu já vi lá mesmo na aceleradora, a gente tem uma menina que de outubro, novembro para março, ela faturou 166 mil ensinando a fazer geleia de pimenta. A gente tem uma outra que faturou 260 mil de outubro ou novembro para março, ensinando a fazer buquê de flores. 266 mil, 260 mil, pô. Eu conheci um cara lá em São Paulo que ensinou, criou um método, um curso, né? E depois criou uma mentoria para idosos a usar celular. Sim, sim. Tem um case muito bom de uma menina lá no Nordeste que faz isso. Eu não me lembro o nome dela. Mas sabe qual é a diferença entre eles e você? É que você não tem. Você não tá fazendo, né? Você tá me assistindo. Exato. A diferença entre a menina lá que faturou 150, 160 mil ensinando a fazer geleia de pimenta, a única diferença é que ela tá fazendo e você não tá. Exato. Tá esperando acontecer, os astros se alinharem, né? A chuva cair, fazer o sol. É isso aí. Eu acho que também vai muito pelo pensamento de que, não vai ter tanta gente interessada nisso aqui. Uhum. Aí você às vezes vai arrisca, né? Solta alguma coisa assim no Instagram, às vezes até num grupo de família, todo mundo fala, mas eu quero aprender, mas eu quero fazer. Uhum. E você esquece de ver isso como um potencial para você vender mais para um público maior, né? Eu vou te falar o segundo erro. Você perguntou Sim. um erro, eu falei o primeiro. Vou te falar o segundo. O segundo é a pessoa acreditar do fundo da alma dela que ela vai conseguir vender muito, escalar um negócio sem usar tráfego. Só no boca a boca. Só no boca a boca. Ou nos videozinhos. Ou nos vídeos do conteúdo, ou ali, esses primeiros, né? Que a gente chama de demanda reprimida, né? Toda vez que você lança sua mentoria, eu tô aqui do zero e eu vou lançar minha mentoria. Provavelmente você vai vender aqui 1, 2, 3, dependendo do número da tua rede e do número de pessoas que estão te pedindo para lançar um curso, uma mentoria. Você vende 10, 20 ali. Só que essa demanda, imagina, você passou a vida inteira para gerar essa demanda. Essa demanda matou. Você matou essa demanda. Aí agora ou você gera uma nova demanda,
você precisa gerar uma nova demanda para ter mais pessoas pedindo, né? E o que acontece muito é, Marcelo, eu lancei minha mentoria no ano passado, vendi 4, 5 e parei de vender. Aí eu pergunto, quanto você já botou de dinheiro aí? Ah, não botei nada. É porque eu vendi antes nos stories. Mas, E acha que vai vender a vida inteira nos stories ali. Só que quem tinha que comprar, já comprou. E Já tem comprou. muita gente assim, nessa barca furada aí. Aí a pessoa desiste, porque ela fala assim, ah não, ninguém quer mais comprar, isso aí não é para mim. Ou, eu ouço muito isso agora, né? Ah não, mentoria agora tá fora de moda. Mentoria é um atalho. Você ter um mentor é um atalho na tua vida. Exatamente. Você comprar um curso para você aprender a fazer coisas que você não sabe fazer é um atalho na sua vida. Exatamente. Porque em vez de você passar 10 anos tentando aprender... Imagina o seguinte, imagina um mecânico, certo? Que não é mecânico ainda, mas ele tá lá com o carro dele, com problema no carro dele. Imagina... Esse cara, ou ele pode contratar um mecânico, ele pode consertar ele mesmo, ou ele pode comprar um curso para ele aprender e ele consertar, ou ele pode contratar um mecânico para ser mentor dele e ajudar ele a consertar o carro. Porra, experimenta fazer sozinho e experimenta fazer comprando um curso e experimenta fazer contratando um mecânico como seu mentor e depois me fala qual que é o mais rápido. Mais rápido, mais seguro, melhor. É capaz de você passar a vida inteira, vai passar 30, 40, 50 anos e não vai conseguir consertar o carro ainda, pô. Exatamente. Aí você contrata um mecânico ou você contrata um mentor, né? A analogia do mentor, e bota esse cara do teu lado. Em um dia, você sai com o carro consertado, pronto. Exato. Já foi. É isso. Mentoria é um atalho na tua vida, pô. Como é que isso saiu de moda? Tá louco? Encurta caminho, agiliza resultado, aumenta a performance num ritmo muito maior do que se você fosse sozinho, né? E, de fato, é como se você pegasse toda a expertise de erros e acertos que aquela pessoa já cometeu e todas as tentativas e erros que ela fez e você só pegar o que deu certo. Saber o que não fazer e o que tem dado certo para esse caminho que você quer. Então, de fato, a mentoria para quem tá querendo resultado, é um grande atalho, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Para você ser mentor de alguém, você que é especialista aqui, você pode me corrigir. Mas para você ser o mentor, eu só preciso estar na frente de você um passo somente. Um ou dois. Um ou dois. Só. Tem gente que fala assim, não vou ser mentor não, porque o mentor tem que ter isso, tem que ter aquilo, aquele resultado. Não, cara. Eu li alguns livros, né? Tem um livro que fala sobre isso, né? Que você precisa estar na frente do cara apenas 1 ou 2 passos, somente isso. Para você mentorar alguém. E a mentoria nada mais é que os professores práticos, né? Cara, o cara aprendeu, o cara aplicou, o cara errou, o cara tá agora te passando somente a nata. Nós somos, né? Nós pagamos várias mentorias, né? Todo esse tempo de empreendedorismo, nós estamos pagando ainda. Nós pagamos mentoria, pagamos cursos, pagamos acesso. Né? Porque tem gente que quer ter o seu sucesso, o nosso sucesso, sem pagar. Sem desembolsar. Sem tirar o cuscuz, né? O bambá, o escorpião do bolso. Não tem como. Não tem como, não. Não tem como. Ou você vai ter que entregar, como você no passado, você mesmo falou, né? Como é que você começou na sua vida? Sem ganhar nada, trabalhando de graça. Você só dava. Lá ele. Deu tanto que aprendeu, entendeu? Você aprendeu. Ou você pode pagar. Então, cara, eu não vou conseguir entregar nada pra você, mas eu vou pagar pra estar perto de você. Sim. Eu vou pagar pra ter o seu conhecimento, né? Então, tem pessoas que têm, né? Quer montar um negócio, tá com a mente de empregado, funcionário. O cara que é funcionário, ele não tem mentalidade de investidor. Ele quer o salário dele ali, quer crescer na carreira, mas quando ele vai empreender, ele quer levar essa mentalidade como funcionário. Ele não quer investir, ele acha tudo caro. Ele acha que mentoria é caro, curso é caro, né? O conhecimento que nós tivemos durante todo esse tempo, ele acha que é caro. Caro mesmo, na verdade, é o acesso que você não teve. Caro é o que você ainda não pagou para ter o resultado que você queria ter. Caro é Falei você continuar agora, a vida inteira no mesmo lugar. Pois é. Isso é que é caro. Rapaz, isso é muito caro, velho. Caríssimo. Isso é muito caro. Me conta aí um erro que você cometeu. Isso, mentoria na prática aqui, tá? Me conta um erro que você cometeu no passado e que você não cometeria agora no digital. Eu acho que... Calma, pô, um só.
Porque foram tantos que eu tô aqui escolhendo. Chega e esbate no... A gente, primeiro que eu acho que a gente comete muito mais erros do que acertos, né? Sim. Então, acho que um dos erros que eu cometi, que eu me arrependo, e eu me arrependo de verdade, porque às vezes a gente fala, não me arrependi de nada, faria tudo igual. Eu não tenho isso, não. Eu não faria igual, não. Foi um determinado momento da minha vida, porque eu sabia fazer, e sabia fazer muito, eu investi o meu tempo, crescendo os negócios de outras pessoas, quando eu poderia ter investido o meu tempo crescendo o meu próprio negócio. Então, quando eu vejo um mentorado virar para mim hoje e falar assim, vou fazer uma parceria com fulano, eu já sei aonde aquela parceria vai, né? Assim, claro, é óbvio que tem momentos e momentos, eu estou falando num determinado momento de crescimento, e muitas vezes ele faz aquilo por insegurança, de ele achar que não vai conseguir fazer sozinho, e para mim esse foi um dos erros que eu cometi, passei um bom tempo investindo o meu tempo, crescendo o negócio dos outros, e eu esqueci de crescer o meu negócio. Em 2022 eu tomei a decisão de não fazer mais isso, e aí, tô falando de faturamento, né? Faturamento, o meu negócio de 2022 para cá cresceu bastante, né? Mas querendo ou não, nesse período aí que você estava ajudando outras pessoas a Tava crescerem, aprendendo. Você estava numa escola, né? Numa verdadeira Mas escola. eu poderia ter usado o meu próprio negócio na escola, Sim, entendeu? isso é verdade. Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Eu Caramba, entendo 100% você, verdade. porque eu também gastei mais tempo do que eu gostaria. Eu também sou igual a você. Eu me arrependo, sim. Eu teria voltado atrás e feito diferente. Se eu pudesse Com voltar coisas atrás, eu que- voltaria atrás de boa. Não tenho desprazer nenhum em falar isso, nem vergonha nenhuma em falar isso, entendeu? Perfeito. Tranquilamente, Perfeito. falo E me tranquilamente. conta agora também, já que você falou de um erro que você não cometeria, me conta agora aqui, nos conta, né? Um acerto que deu muito certo. Cara, esse aqui Aquele deu... acerto que... que esse aqui, velho, é o que virou... que mudou o jogo, né? Foi eu ter deixado de fazer, de ser agência, né? E ter me tornado mentor. Porque aí eu deixei de fazer para os outros. E não estou falando... não é a mesma coisa, não é a mesma época, né? Estou falando que antes eu era uma agência, eu fazia... eu era pago como social media, digamos. Hoje eu vejo que eu era um social media, né? Eu era pago como um social media, e aí eu entrava no negócio, estudava o negócio, desenvolvia estratégias de crescimento, de conteúdo, de vendas para o negócio. E aí eu parei de fazer isso, eu parei de fazer isso porque eu entendi que seria muito melhor tanto para a pessoa, para o empresário, o empreendedor naquele momento, tanto quanto para ele e para mim, de eu parar de fazer por ele e eu começar a dizer a ele, não faça desse jeito aqui, tá? É como se fosse assim, um pai e um filho. Chega um momento que você vai... Eu tenho 2 filhos hoje, eu tenho Laura de 3 e Luca de 6, então chega um momento que você para de dar comida na boca do teu filho e fala assim, pega o garfo, põe o garfo na boca. Eu não sei fazer, você vai aprender. Caiu o garfo, pega o garfo do chão. Verdade. Entendeu? Então chega um momento que eu acredito que para um empresário é muito melhor. Esses dias eu recebi até lá de um grupo de negócio que a gente participa, né? Um membro lá, uma menina, ela tem um negócio legal, e ela falou, Marcelo, eu queria contratar, eu queria saber se você faz coprodução. Eu digo, eu faço, a agência, né, a aceleradora faz a coprodução, mas lá a gente só pega um infoprodutor que já está no game, que já investe dinheiro, já tem um ecossistema, e a gente ajuda ele a acelerar o negócio dele. A gente não pega ninguém começando do zero, porque eu acredito que a pessoa que está começando do zero, o ideal é ela aprender a fazer, aprender a montar o próprio time e tal, ela ter mais domínio do negócio dela, porque senão ela acaba ficando refém daquela agência, porque é uma agência que vai fazer tudo, a gente não faz tudo para a pessoa, e ela não vai ter o resultado, e ela ainda tem que dividir o dinheiro dela com uma agência. Eu falei assim. Ela falou assim, tá, mas e qual que é a diferença e tal? E aí eu expliquei que é onde eu quero chegar. E essa foi a minha virada de chave.
eu passei a ajudar muito mais negócios e a empresários quando eu me tornei mentor deles e eu deixei de fazer por eles. Entendi. Porque eu comecei a ajudar ele a estruturar o próprio negócio, a ter o próprio time, que é o que a gente estava falando. Terceirizar a agência é horrível, é muito melhor você contratar uma pessoa e ter essa pessoa dentro da tua empresa, porque essa pessoa ela acaba Sim. fazendo parte ali do teu próprio negócio, então você cresce mais rápido. Exato. Essa é a verdade, você acaba crescendo mais rápido. Então, para mim, esse foi um dos acertos da minha vida. Uhum. Eu entendi, eu fiz essa leitura, entendi isso, e por um lado, eu não estava conseguindo ganhar tanto dinheiro assim, porque pode não parecer, mas eu já tive luz cortada em casa diversas vezes. Eu e minha mulher em casa já tivemos... A gente fez o sorteio dos boletos, né? Luz cortada, condomínio atrasado, Caramba. IPTU, jogava para cima IPTU, comendo miojo. E não é porque não ganhava dinheiro, não. É porque o que ganhava não pagava as contas, entendeu? Uhum. Não pagava as contas, simplesmente assim. Então, fazer essa leitura me fez ganhar muito dinheiro, passar a ganhar muito dinheiro e passar a ajudar ainda mais as pessoas que eu já ajudava, entendeu? O impacto que você gerava passou a ser muito melhor através das mentorias, né? Isso, exatamente. Sim. O que os seus alunos, quando chega para você, vai para você para a mentoria, qual é a maior queixa deles? Não estou conseguindo vender. Sempre essa... A maioria não estou conseguindo vender a mentoria, né? Uhum. Não estou conseguindo vender, ou é uma pessoa que está começando muito do zero, que é legal também, ele fala assim, cara, eu tenho um resultado, eu tenho uma agenda cheia, minha empresa já está bem e tal, mas eu quero montar uma mentoria ou um infoproduto, mas eu não sei muito bem por onde começar, não sei o que fazer e tal. Então, essa é uma das queixas, né? Não sei por onde começar, não sei o que fazer. Uhum. E aí a gente ajuda ele a montar a mentoria. No primeiro dia ele já sai com um produto pronto, montado, com um funil, já sabendo exatamente o que fazer, as primeiras vendas já nos primeiros 30 dias. Uhum. E o que você promete nessa mentoria? Eu prometo que eu vou ajudar ele a montar um ecossistema que vai vender infoprodutos e mentoria. É o que eu prometo a ele. Perfeito. Então, o cara que está aqui assistindo, né, esse vídeo, e o cara que vai ser esse corte agora aqui. Então, você que precisa montar sua mentoria, montar seu curso online, você que quer montar o seu ecossistema, tem que contar com você. Pode contar. Manda um direct para mim lá no Instagram, marcelo.antonioli. Show de bola. É uma pena, né? Mas chegamos no final. Estamos chegando no final, né? Infelizmente, é bom tê-lo aqui, né? Você na verdade, veio de São Paulo só para isso. Praticamente Salvador, só para isso. Né? Praticamente só para isso. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast mais uma vez. Vale lembrar, pessoal, que esse é o podcast aqui com o nosso amigo Marcelo Antonioli. Ele está conosco aqui no nosso Meu Momento Podcast, que é patrocinado pela Legrand Inteligência Contábil, um escritório de contabilidade digital que atende infoprodutores no Brasil e fora do Brasil. Então, se você tem interesse, precisa, quer, tá pronto, preparado e querendo, só chamar aqui o pessoal da equipe. Aqui na descrição tá o contato, tá o Instagram, tá tudo que você precisa para chamar lá a equipe para poder resolver o seu BO. E olha, nós estamos no processo, no período, né, de imposto de renda. Então, se você precisa entregar a sua declaração de imposto de renda, a equipe também está aí disponível para você. Não faça sozinha a declaração, peça ajuda, pois o leão não vai ter pena de você caso você erre uma vírgulazinha. Só falta uma vírgula para te colocar na malha fina, tá? Então é isso, chama lá a equipe. Então, irmão, muito obrigado aí. Valeu. Mais uma Tamo vez, junto. Muito viu, bom, pela muito nossa mentoria ao vivo aqui, né? Esse vídeo Eu que vai ajudar agradeço. muito empreendedores. Né? Tenho certeza que você deu vários insights aqui. Não foram insights milagrosos, porque depende muito da pessoa, né? Com certeza. Às vezes a pessoa chega até você e quer algo milagroso, mas depende muito da pessoa do que de você, né? Você vai mostrar os caminhos ali. Eu mostro o caminho, mas quem tem que percorrer é você. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Esse foi o Meu Momento Podcast. Aê!